Pois é, por falar em Copa do Mundo, vamos para um lado mais triste, né? As lesões sérias que tiraram muitos craques da competição. Por que isso está acontecendo com tanta frequência, tantos jogadores lesionados? E de que forma a medicina esportiva ajuda nesses casos? É o que você vai conferir agora. E nesse clima gostoso de Copa do Mundo, vamos falar de um assunto que não é muito gostoso, não é muito interessante, não, mas é necessário porque é um assunto muito recorrente, principalmente nessa época aqui de Copa do Mundo, que são as lesões no futebol. Para isso, eu convidei um expert no assunto, o Dr. Bruno Nogueira. Ele é traumatologista, ortopedista, inclusive já operou muitos jogadores famosos e vai conversar com a gente hoje aqui no Checkup. Doutor, é um prazer, uma honra ter sua participação aqui com a gente hoje. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Prazer é nosso, Natália. Boa noite aos telespectadores. Realmente é um assunto importante, de utilidade pública, eu diria até. E hoje com a Copa do Mundo, né, esse tempo de Copa está cada vez mais presente aí nos jornais, revistas, enfim, a imprensa toda, que realmente é um assunto que modifica, né, a questão da saúde do atleta, do esporte. Inclusive, alguns jogadores importantes deixaram de vir para a Copa por conta de lesões. Montolivo, né, da Itália, o Montes do México e agora o caso do Hulk, que não é tão grave, graças a Deus, né? O caso do Montolivo, o caso do Montes, foram casos bem mais sérios, foram fraturas. A gente teve até um caso aqui no nosso campeonato cearense semelhante, o caso do Teles. Tive a honra de atendê-lo, operá-lo. Uma fratura do Icasa, agora em janeiro. Um caso até semelhante também ao Anderson Silva. Foi realizada uma haste intramedular. Isso sim realmente requer uma recuperação maior, um tempo maior de retorno ao esporte. As lesões musculares são lesões muito frequentes na prática esportiva, principalmente no futebol. Hoje em dia o futebol está cada vez mais, né, as divididas, o impacto é cada vez maior. A futebol arte, que mudou um pouco para a parte física, futebol força, hoje já é um consenso no mundo. O esporte de mais impacto, né? Exatamente. A gente pode dizer isso. A mudança, né, na cultura e no jeito de jogar. Então a gente tem observado sim um aumento do número de lesões musculares, mas normalmente o tratamento é conservador, né, um repouso, uma fisioterapia que foi feita inclusive no Hulk, e certamente ele estará pronto aí para voltar aos gramados o quanto antes. Pois é, o senhor já conversou com alguns médicos, né, que fizeram o exame do Hulk, então amanhã o Hulk joga. Já poderia ter jogado contra o México? A ressonância realmente não mostrou lesão muscular, aquela ruptura, né, com edema, que foi realmente um paciente que estava com uma dor, um desconforto, né, na coxa, mas não tinha lesão diagnóstico. Então, certamente ele está pronto. Ele mesmo já afirmou isso logo depois do jogo, né, do Brasil contra o México, aqui em Fortaleza, que estava pronto. Então, certamente ele joga. Vamos ver se amanhã ele vai fazer essa diferença, né? Já que fez falta no jogo passado, né, doutor? É uma discussão até um pouco no futebol. A gente acha Será que foi por causa do Hulk, esse empate? Talvez, né? Realmente o Brasil se apresentou não tão bem, eu diria, mas o Hulk é um grande jogador, acho que faz falta, sim. Então essa lesão do Hulk é uma lesão comum, bastante comum, que é a lesão muscular e não é tão preocupante. Isso. As lesões musculares mais comuns do futebol são ao nível da coxa, principalmente a parte posterior, os isquiotibiais, as lesões no quadríceps, as lesões na panturrilha. Então são lesões comuns, de fácil tratamento. A gente usa o esquema PRICE, que é em inglês significa protection, proteção. Aí você rest, dá repouso, põe gelo, ice, faz alguma compressão e elevação, faz a fisioterapia e realmente assim, os resultados são muito bons, o retorno é relativamente rápido. É diferente das lesões ligamentares que estão acontecendo devido às entorses, principalmente joelho e tornozelo. O joelho continua liderando, assim, um dos mais frequentes? Sem sombra de dúvida. É uma articulação que ela é extremamente dependente dos ligamentos e da musculatura. Então, o índice de lesões ligamentares realmente é muito grande. A gente acaba tendo que operar, muitas vezes, ligamento cruzado anterior, cruzado posterior. E tornozelo também, as entorses têm bastante frequência com lesões ligamentares. Muitas vezes, até, em alguns casos, requer tratamento cirúrgico.
the mirror look at me. The mirror be like, baby, you the shit, goddamn. Doutor, e sem contar, o senhor falou de alguns aspectos que contribuem para isso, e sem contar que no Brasil o número de jogos é bem maior, né, do que no exterior, é muito puxado o campeonato brasileiro Série A, Série B, eu sei disso muito bem, assim, são jogos muito recorrentes, né, a cada intervalo de 3 dias, então é muito complicado não ter lesão. Realmente... É difícil não ter lesão. O nosso calendário do futebol ele é extremamente exigente. Eu vi uma entrevista de um jogador italiano, se eu não me engano, De Rossi, falando inclusive da questão da TV, da questão toda com relação à FIFA e os seus compromissos. Devido a isso, o índice, né, de lesões no esporte tem aumentado, porque eles têm que jogar vários jogos em condições climáticas extremamente difíceis. Ele falou até lá em épocas que tem neve, bastante neve. Aqui, se eu não me engano, estavam havendo jogos em Manaus, por exemplo, 1h da tarde, que é realmente extremamente exigente para o ponto de vista da saúde, né, física do jogador. E o jogador passando mal, inclusive em campo. O índice de lesão realmente, certamente vai aumentar, porque realmente você desidrata mais, você perde mais eletrólitos, então você predispõe sim ao aumento de lesões musculares, lesões decorrentes da atividade física extrema, né, que requer o futebol, principalmente em nível profissional. E é claro que a medicina avança para acompanhar, né, para dar esse suporte que os jogadores precisam. O que é que tem de novidade, o que é que tem de avanço com relação ao diagnóstico dessas lesões? Hoje em dia o diagnóstico está muito bem conceituado, basicamente as lesões musculares, lesões ligamentares, a ressonância, ela consegue sim ver bem essas lesões. Hoje as máquinas de 3 Tesla têm esse poderio, uma imagem muito boa, então a gente consegue sim dar diagnósticos bem precisos. Com relação ao tratamento, temos também novidades, o uso do plasma rico em plaquetas para acelerar a cicatrização dessas lesões musculares e ligamentares. Nas fraturas existem também proteínas formadoras de osso, que a gente põe e acelera a recuperação. A gente teve casos aí, por exemplo, do Falcão Garcia, aquele jogador da Colômbia, que tentou, né, operou em janeiro uma lesão do ligamento cruzado, foi feito todos esses procedimentos, com uso de plasma, ele tentou voltar agora em junho, realmente não conseguiu, mas estava em final de preparação, então existem sim novidades. As placas, né, a questão do Minotauro. Também. Nos Estados Unidos o senhor participou da cirurgia do Minotauro, né? Com relação às técnicas cirúrgicas, hoje a gente procura cada vez menos invadir, né, as técnicas minimamente invasivas, as artroscopias. A gente consegue ter bons resultados com retorno precoce. Os implantes ortopédicos têm evoluído bastante. Um caso muito, né, também ficou muito conhecido do Minotauro, com aquela chave de braço do Frank Mir, que quebrou o braço, a fratura em espiral. Ele voou de Toronto para Vail, a gente chegou lá com uma lesão do nervo radial, que é um nervo que passa junto ao osso. Então a gente teve que dissecar esse nervo, colocar a placa com os parafusos, fixando o osso. Então ele voltou bem. Ele hoje até me confessa que sente o braço mais forte, porque além do osso estar colado, consolidado, tem uma placa em titânio com 16 parafusos, dando compressão e dando mais força ainda, que é o que ele precisa, né? Se a gente for falar do MMA aqui, é outra entrevista e haja lesão, viu? Pelo amor de Deus, nem se compara com o futebol, né? Se bem que o futebol está ficando parecido, né, doutor? Eu diria que na nossa prática clínica, claro, o futebol é um esporte muito mais praticado, né, do que o MMA, então a incidência é muito maior no futebol. O problema é que o MMA é um esporte de extremo impacto, eu diria. Então, o Neymar, então, está quase um lutador de MMA, porque ele cai pra caramba. Realmente, a procura por ele é um alvo. E ele cai demais, não? Devido à condição física dele, ele necessita até disso, né? Vi uma entrevista falando dessa questão, a diferença dele, por exemplo, o Hulk, é um jogador mais de força. Então, o índice de lesões, né, de musculares no Hulk é muito maior do que no Neymar. Tem muita coxa, tem muita... Ele precisa realmente daquela musculatura para poder progredir, para poder evoluir com a bola. Já o Neymar é mais leve, então ele usa menos a musculatura, mas ele depende daquela leveza devido aos dribles, a sua velocidade, faz com que ele consiga jogar e render bem. Então, indiscutivelmente, os jogadores mais leves têm menos lesões. Sem dúvida. Isso puxa até para a população em geral. Quando você tem menos peso corpóreo, realmente o índice de lesões é menor.
quando você está bem tonificado, o índice de lesões é menor. Lesões não só musculares, mas lesões ligamentares, a própria artrose nos joelhos, por exemplo, é muito mais comum em pacientes obesos do que um paciente magrinho, tonificado, com baixo percentual de gordura. Doutor, e como é que está a situação do Ricardo Baiano, que o senhor operou também? Ele é lá do Guarani de Sobral, foi operado semana passada, né? Isso, está muito bem. Já foi um outro caso, um caso de lesão meniscal com lesão de cartilagem, foi realizada uma artroscopia. Essa é a grande vantagem. As técnicas minimamente invasivas permitem um retorno rápido, então ele já está realizando fisioterapia. Incisões muito pequenas. Muito pequenas. Pós-operatório tranquilo. Muito tranquilo. A gente consegue, inclusive, no próprio dia, muitas vezes, dar alta do paciente, perda sanguínea mínima. Um paciente com 30 dias já está voltando ao esporte em alto rendimento, sem maiores problemas. Muito bem, doutor, muito obrigada por essa entrevista. Eu vou voltar aqui outras vezes para falar de outros assuntos relacionados ao esporte, a lesões do esporte. Quero te agradecer pela participação no nosso check-up hoje, te parabenizar, porque eu sei que você tem uma carreira internacional, tem uma carreira muito consolidada aqui também e está ajudando aí aos nossos atletas, né, a terem um desempenho cada vez melhor. A gente que agradece, é um prazer novamente falar esses assuntos de utilidade pública, agora na época da Copa. Então, para nós é um prazer, estamos às ordens. E vai ficar por aqui agora? Estou por aqui, sou daqui, realmente procuro fazer minha prática clínica, operar os pacientes daqui. I be everywhere, everybody know me. Super, super fresh with a dope style. Honey on my wrist, couple carrots on my